Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22, na Sky 324 e também na GVT TV. Vamos falar de política, aliás, o nosso programa só se fala em política. Comigo o companheiro Ulisses Aeste, ele é editor do Diário da Manhã, e o nosso convidado é Anselmo Pereira, vereador, presidente da Câmara Municipal, um dos nomes expressivos da política de Goiás. Sem sombra de dúvida, teremos um grande papo a partir de agora aqui no programa Canal Aberto. Anselmo Pereira, é um prazer mais uma vez receber o senhor aqui no programa Canal Aberto. Boa noite. Para mim é uma honra estar aqui com todos vocês. Boa noite aos nossos telespectadores do Canal Aberto, da PUC TV, ao nosso grande amigo Ulisses Aeste, essa revelação do jornalismo, e a vocês, João Silvestre, que realmente comunica com a sociedade, principalmente aquilo que acontece no meio político da cidade de Goiânia e do estado de Goiás. Boa noite, Ulisses. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para os nossos telespectadores do programa Canal Aberto aqui na PUC TV e também para o entrevistado de hoje, o vereador Anselmo Pereira. Pois é, e você que está em casa, está observando aí que nós estamos hoje com um novo visual aqui do programa, graças à nossa produção, né? Muito bonita essa fotografia, essa imagem nova hoje do nosso Canal Aberto, graças ao trabalho aí do Joberson, de toda a nossa equipe de produção, enfim, toda a equipe aqui da PUC TV que nos assiste, que nos ajudam a fazer o programa Canal Aberto, antecipando já os nossos agradecimentos a todos vocês. Anselmo Pereira, a Prefeitura de Goiânia está aí fazendo uma reforma administrativa. Em que pé está essa reforma administrativa e o que ganha a população com essa reforma? Na verdade, a Prefeitura precisa fazer essa reforma. Inevitável. O governo do estado já fez essa reforma quando previu uma possibilidade de conflito da área financeira, da área administrativa. Ele anteveu tudo isso e fez uma reforma. Está dando certo. A Prefeitura Municipal de Goiânia está no final. Já teve a primeira votação, já está na última comissão. Certamente, a semana que vem, entre quarta e quinta-feira, nós teremos a ida para a segunda votação no plenário da Câmara Municipal de Goiânia. E eu entendo que a Prefeitura vai economizar dividendos, principalmente com enxugamento da máquina. Excesso de secretarias desnecessário, onde você tem chefe de gabinete, assessores e assim sucessivamente. Ela vai cortar quase 1.400 cargos comissionados. É preciso que realmente haja uma gestão nesse sentido. Ou seja, esses cargos não serão acomodados? Não, eles serão extintos. Extintos mesmo. Extintos, e as secretarias, algumas secretarias enxugadas, extintas. Secretarias afins têm que estar no mesmo posicionamento e no mesmo núcleo. Para que esse tanto de secretaria você tem despesa de pessoal, despesa física, que é complicado, porque a Prefeitura não comporta todas essas secretarias, termina fazendo locações externas, isso é custo operacional. Vereador... Ou seja, ela gasta muito para fazer com que realmente ela contenha a máquina administrativa e esquece de fazer investimentos, porque não tem possibilidade de investir na cidade de Goiânia. Vereador, a Cristina Lopes, que é vereadora também lá da Câmara Municipal, pela uma declaração que eu vi, ela disse que a reforma não é tão impactante assim. O senhor concorda com ela? Não, eu tenho que concordar, porque de certa forma ela foi a relatora, mas eu tenho uma visão das administrações anteriores, já passei do Francisco de Castro para cá, ou do Hélio Mauro para cá, eu passei por todas elas, né? Eu vejo que essa reforma é uma reforma que, de qualquer maneira, ela pode não surtir os efeitos ainda neste mandato, mas os efeitos para os futuros mandatos é inevitável. Serão efeitos que vão conter a administração, vão redirecionar a gestão administrativa da Prefeitura. Mas é engraçado uma coisa, o senhor colocou assim, esses futuros mandatos, não se pode afirmar isso, até porque os futuros mandatários da Prefeitura, por exemplo, nos próximos mandatos, eles podem rever essa reforma, eles podem fazer o que eles querem, eles podem criar os cargos que eles querem, ou seja, então não depende praticamente dessa gestão. Não vai ser tão fácil assim não, Ulisses, porque para ele fazer tudo isso, ele precisa voltar com as leis para a Câmara Municipal de Goiânia. E essa experiência traumática que nós estamos vivendo agora, porque está cortando na carne uma série de questões, principalmente da área administrativa e principalmente em relação aos funcionários públicos da Prefeitura de Goiânia. Ora, você está cortando incorporações, você está mexendo em questão de
de uma série de benefícios que foram conquistados ao longo do tempo. Agora, eu não acredito que aquele que vai entrar na próxima Prefeitura de Goiânia queira rasgar tudo isso, porque ele vai voltar ao estado quo anterior, aonde ele lentamente vai se inviabilizando, ou seja, tornando a administração de Goiânia inviável. Agora, é preciso também que o próximo prefeito de Goiânia ele tenha também a consciência de que Justamente. a administrativa. É lógico. É preciso que os candidatos que pretendem, né, se candidatar e ser prefeito de Goiânia tenham essa consciência administrativa, né, Celso? Nós estamos Não, esperando, aliás, eu disse aqui nesse programa e vou voltar a repetir. O sucesso, no caso da nossa base, os partidos aliados ao governador Marconi Perillo e os demais, é encontrar o tipo correto de gestor. Ele pode ser político, mas ele precisa entender de gerência, de administrar, gestão eficiente, atualizada e, melhor, moderna. Se não for moderno também não dá conta. Nós vamos discutir isso daqui a pouco, senão a gente vai misturando aí, né? Vamos falar mais sobre essa reforma administrativa. O que é que ganha a educação, a saúde do município? Porque realmente são duas secretarias são muito cobradas, né? Muito cobradas porque elas são talvez as mais problemáticas, né, Ulisses? Porque nós temos aí uma saúde que não vai bem, a educação até razoável, mas também com muitos problemas, inclusive com greves aí dos professores. E são dois pontos essenciais, né? Sem sombra de dúvida, dois pontos essenciais na administração. Primeira coisa. O que que ganha? O que que perde? O que que ganha essas duas secretarias? À medida que você corta o custeio, sobra investimento. Então você começa a priorizar e o que é prioritário, até tem resoluções federais que você precisa aplicar 25% na educação, na saúde X%. Eu vou lhe dar um dado que está na lei e que nós fizemos questão. Os diretores de CAIS, os diretores gerais de CAIS e os diretores não serão mais nomeados pelo critério político, mas pelo critério da competência. Competência e serem aqueles que já estão na administração efetivados. Para quê? Para que eles realmente possam administrar sem as interferências políticas. Essa competência é o que vocês usam e o pessoal do PSDB chama de meritocracia? A meritocracia é prática, é isso que você está falando. Só não usar esse nome, porque senão vai dizer que nós estamos copiando o governo do Estado e vai ficar ruim para nós. Eu vou lhe dar um dado só. Só este dado, João Silvestre e Ulisses, ele aprimora o servir da saúde pública. Você vai ter diretor de CAIS comprometido com a causa, porque ele é efetivo. Ele tem a responsabilidade de gestionar o melhor no atendimento. E não vai sofrer interferência desse ou daquele agente político que quer ir lá fazer política. Então, nós estamos cortando, estou lhe dando esse primeiro exemplo. Ou seja, um exemplo tão simples, mas de um alcance de atendimento ao público na área da saúde incomensurável. É verdade. Agora, dos critérios que poderia ser adotado pela prefeitura é que existe muita irregularidade na cidade. Há reclamações, a população reclama de veículo mal estacionado, em calçadas, muita coisa que poderia ser fiscalizada, inclusive gerando receita para o município, mas a prefeitura não tem tomado atitude severa com relação a isso. Eu acho que o Paulo Garcia poderia fazer isso, até porque ele não é candidato na próxima eleição, momento para que seja um pouco mais rígido também. O problema do lixo na cidade, que a gente sabe que grande parte, a responsabilidade é da prefeitura, mas tem parte também que ela poderia fiscalizar para coibir os abusos que existem, e a prefeitura não tem tomado essas atitudes que eu acho que deveria ser um pouco rigorosa. Em outros países são rigorosos, as prefeituras trabalham com rigor. Lógico, em cima dessas fiscalizações, que aqui em Goiânia poderia ser também, favorecendo inclusive a arrecadação do município. A prefeitura abre mão dessa receita. O senhor acha que essa falta de punição, a que se refere o João Silvestre, essa falta de rigor, isso é porque o prefeito, ou geralmente os gestores, não vou colocar o prefeito não, mas os gestores têm medo de perder voto com essas práticas impopulares, mas que são necessárias? Não, não é só isso não. O problema é que há vícios na máquina administrativa. Esse é o problema. Primeira coisa, para eliminar tudo isso, esses conflitos urbanísticos, é preciso, primeiro, a Prefeitura de Goiânia precisa fazer um processo de educação. Ela precisa educar. Ela não precisa de fiscal, ela precisa de auditores. Os auditores são aqueles que vão
nas lojas, vão nas indústrias, vão nos bairros, orienta primeiro e cria uma educação de mudança de comportamento. Eu vou lhe dar um dado. A dengue, ela não vai erradicar. Do jeito que está, não vai erradicar, porque o brasileiro, ele insiste em ter um comportamento urbanístico da forma mais errada possível. O que ele faz? A sua casa é limpa, a sua calçada é arejada, lá dentro não tem. Ele pega o lixo e joga nos lotes vazios do lado. Peraí. Joga pela janela. Peraí. Ele joga em cima do telhado do vizinho, do prédio ele joga. Eu vejo coisas que eu não acredito no século XXI. A primeira coisa que a prefeitura precisa fazer para que esse tipo de convivência urbanística seja saudável e traga resultados, porque tem lei que proíbe, mas a aplicabilidade dela é quase impossível, porque você não vai dar conta de multar 1.250.000 pessoas. Mas não teria uma forma, por exemplo, de você punir essa pessoa? Eu vou dar um exemplo para você. Aconteceu comigo várias vezes isso, ou seja, na porta de casa apareceram vários entulhos, ou seja, não fui eu que produzi aquele entulho. Ou seja, o vizinho aproveita um momento de descuido seu, que você não está lá na porta da sua casa, e joga aquilo ali. Não tem forma de fazer. Isso é uma questão de higiene. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial, depois a gente volta para falar sobre esse assunto que eu acho interessantíssimo na convivência entre as pessoas na zona urbana. Daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Canal Aberto, aqui na PUC TV, na NET Canal 22, na GVT TV, Canal 324 e também na Sky HD. Estamos conversando com o presidente da Câmara, Anselmo Pereira, ele que é do PSDB. Nós falávamos aqui sobre dengue, sobre higiene, sobre algumas coisas pessoais. Eu me lembro que eu estudei sobre isso nos anos 20, naquela época das pestes que vinham, que matavam centenas de milhares de pessoas, que naquela época o Oswaldo Cruz, que foi um dos grandes sanitaristas do Brasil, teve que convocar o exército para chegar nas casas, para tirar o lixo de dentro das próprias casas. Chegava o soldado com um fuzil na mão para poder adentrar, senão o cidadão não deixava, né, a prefeitura ir para fazer a higienização da casa. Então, nós já evoluímos muito até chegar aqui. Mas para chegarmos à erradicação da dengue e de outras doenças que nós temos no convívio social, na sociedade, nos grandes centros, ainda temos que conquistar muito ainda dessa conscientização da população. Né? Já que você falou em passado, há 15, 20 anos atrás, o chafariz da Praça Universitária era o maior vetor de leishmaniose cutânea mucosa. Em plena praça universitária, onde congrega todas as grandes universidades naquela época, não tinha um campus universitário da Universidade Federal de Goiás. Era tudo ali em volta. Foi um dos maiores vetores da leishmaniose cutânea mucosa, porque o próprio poder público não tratava aquilo do que ele era obrigado. Agora veja você, se ele não se dá exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Eu quero que você podia um dia fazer uma pesquisa. Vai em todos os próprios públicos do município de Goiânia e do estado. Não vá só do município, não é culpa só do município, não. A maioria das calçadas, veja o estado que elas se encontram. Mas como que você vai exigir que o cidadão comum faça a sua calçada se você não dá exemplo? Então veja você que hoje, quando você diz que o Exército, em 1920, 1930, eu li realmente isso, tinha que adentrar e forçar coercitivamente. Hoje nós temos uma doença na cidade terrível. Nós temos milhares de acumuladores dentro da atividade urbanística. É o cidadão que monta no quintal, a coleta da garrafa PET, ele coleta plástico, ele coleta lixo, no meio do trato da moradia. Só que aquilo, ele irradia para todo aquele quadrilátero, por mais de 10 quarteirões em volta, toda uma contaminação. Impressionante. E o que o poder público faz? Permite que o cidadão faça essa seleção de coleta de lixo no meio da moradia. Então não há doença que vai ser erradicada. É complicado. Então precisa ir lá, precisa encontrar local para que essas pessoas possam, precisa criar cooperativas para que elas façam o auxílio na reciclagem. Goiânia precisa rapidamente de fazer com que o cidadão eduque
para a coleta seletiva. Não adianta, se você não educar, começando da escola, primária, secundária e terciária, e chegar no meio da família e fazer com que isso... Curitiba já faz isso. O povo lá se desenvolveu. Ninguém mistura orgânico com plástico, com papel e assim sucessivamente, porque a sociedade já foi muito bem educada. Agora, isso também precisa que o governo gaste para que essa mudança de comportamento precisa ser colocado como matéria primordial. É verdade. Ninguém quer que a polícia venha ali com um fuzil para poder fazer a higienização. Mas hoje nós temos os acumuladores, que é um negócio impresso. Um acumulador desse num bairro, ele contamina todo o bairro. O senhor não acha, por exemplo, também que existe uma omissão por parte do poder público? Vou citar um exemplo do senhor. Hoje eu recebi uma carta da dona Estela Rincon Godinho, moradora do setor Jaó. Ela afirmou o seguinte, que aquelas palhas do coqueiro, daquelas das palmeiras, elas caem e aos volumes muito grandes, cria aqueles entulhos nas calçadas e a própria prefeitura não dá cabo àquilo ali, ou seja, aquilo ali, todo mundo sabe que aquilo ali já é fora de casa, aquilo ali deveria ser uma função da própria prefeitura através da Comurg. Eu vejo demais, só o senhor andar comigo em Goiânia, o João Silvestre deve ver bastante isso aí, os entulhos se proliferando cada vez mais, às vezes pequenos entulhos, aquela coisa toda. Aí fica aquela briga, aquela birrinha entre a prefeitura e, vamos dizer, os moradores. Ou seja, você acaba sendo prejudicado porque os moradores não tiram o que deveriam tirar, né? Às vezes algumas coisas são competência da própria prefeitura e a prefeitura parece que não quer fazer isso porque afirma que tem que ter caçamba, aquela coisa toda. O senhor sabe que uma caçamba hoje custa R$200. Então fica aquela coisa, uma cartelização de caçambas hoje em Goiânia e fica aquele empurra-empurra. O senhor não acha que o poder público tem que tomar também uma atitude, ou seja, fazer um grande mutirão na cidade, tirar essas coisas e criar leis severas a ponto de multar quem fizer isso, mas multar com rigor? Lei já existe, não existe? Tem. Nós estamos terminando de concluir uma lei fundamental neste assunto. É a lei de aproveitamento dos resíduos sólidos. Goiânia é uma das cidades mais prósperas em edificação. Proporcionalmente, é uma das que, primeiro no ano passado, no ano retrasado, é uma das que mais construíram no país. Goiânia tem uma atividade de edificações fantástica. Agora, o que a prefeitura está faltando é criar um mecanismo saudável na forma da lei e também se equipar para que ela possa, administrar toda a coleta do resíduo sólido, que inclusive vai favorecer aqueles menos favorecidos. Porque com essa coleta, ele vai construir habitação de graça. Ele vai construir tijolo de graça e assim sucessivamente. Mas isso já existe, usinas modernas no mundo, onde você... Resto de material de construção. Elimina qualquer material, elimina ou separa e requalifica e reaproveita. Agora, o que precisa fazer, é o que você acabou de dizer, é preciso que o poder público faça uma intervenção, porque nós não damos conta mais de pegar esses resíduos sólidos, jogar nos lotes vazios, jogar na beira dos nossos córregos, destruindo os mananciais de água da nossa cidade e assim sucessivamente. A Câmara está terminando de fazer a aprovação da lei de aproveitamento dos resíduos sólidos para que realmente a prefeitura coloque em prática. Agora, o problema é o seguinte, existem várias leis aprovadas em Goiânia que não são cumpridas. Eu vou lhe citar uma. Todas, quase. Eu vou lhe citar uma. Todo mundo que constrói em Goiânia e vai pegar uma BITS, lei minha, é obrigado a ter, por cada chanfrado, 2 árvores. Para quê? Para que você possa humanizar o ar da cidade e assim sucessivamente. Eu tenho tido uma briga terrível, porque liberam a BITS sem as árvores serem plantadas. Então, eu estou lhe dando um exemplo de uma lei tão prática e que todo mundo em Goiânia, quando está dirigindo o carro, ele dá 2, 3 voltas no quarteirão porque ele quer colocar o seu carrinho debaixo de uma árvore. Mas, em compensação, você vai na porta da casa dele, você vai na porta do comércio dele, mandou cortar a árvore. Por quê? Porque o painel dele não aparece. E a prefeitura permite. A prefeitura permite. Você passa Ela na permite avenida... porque há corrupção, ou seja, entra a fiscalização, ou porque é lei? Não, é porque o comodismo e o jeitinho brasileiro ainda está prevalecendo. Veja uma coisa, veja como está completamente desnuda a Avenida Anhanguera. Passe pela Castelo Branco que você vai ver completamente desnuda. Isto está errado, porque as árvores são leis e precisam estar arborizando. Goiânia já foi a cidade por metro quadrado, na América Latina, a mais arborizadas em área verde pública. Já perdeu para 3 cidades.
Agora, o detalhe interessante, eu acho o seguinte, precisa realmente de uma conscientização. Mas se não houver rigor, não vai funcionar. Eu tenho a impressão que precisa um pouco mais de comprometimento das pessoas que administram a cidade. Tem que ter um projeto e esse projeto tem que ser colocado em prática, custe o que custar. Agora, é igual o senhor falou, nós temos infiltrado em várias secretarias, nós temos o jeitinho brasileiro que está aí, né, que precisa acabar, mas dificilmente vai acabar, porque é uma questão cultural. Eu acho que nós ainda vamos demorar aí 20, 30, talvez até 50 anos para chegarmos a uma administração sonhada pela população, que é uma administração sem corrupção, sem o jeitinho brasileiro, que tem que acabar com isso. Porque antes Deus era brasileiro. Deus é brasileiro, resolve tudo. Agora já não estamos ganhando mais Papa a Copa argentino, do Mundo. A Copa está perdendo. O Papa já é argentino, já não ganha mais Copa do Mundo. Quer dizer, Deus olha para nós, mas nós não estamos fazendo a nossa parte. É preciso fazermos a nossa parte, porque Deus está presente em todos os lugares. Agora eu vou lhe dar um dado de Goiânia. Goiânia tem, em média, hoje, quase 1.400.000 habitantes. Não vamos falar na região metropolitana. O quadro de fiscais é o mesmo de 20 anos atrás. Olha que loucura. O quadro de fiscais é o mesmo de 20 anos atrás. O quadro de auditores fiscais, tributários, é infimamente menor, 5 vezes do que 20 anos atrás. Aonde está o recadastramento da cidade de Goiânia eficiente, automatizado e moderno? Mas você não está exagerando, não? Você não está exagerando, não, nesse dado? Não, eu vou lhe dar um dado. Os procuradores da Prefeitura Municipal de Goiânia, hoje, a maioria já estão todos, praticamente, aposentados. E não teve concurso para procuradores. Então, veja que o custeio na Prefeitura de Goiânia ficou tão grande, que o investimento foi inibido. Agora, eu vou lhe dar mais um dado. Não basta só essa reforma. Aí eu já vou aproveitar o nosso canal aqui, a TV PUC, canal aberto, e a PUC TV para dizer, não basta a reforma, é preciso desafiar também outros setores. Por exemplo, é preciso da eficiência dos trabalhos da Comurg. Hoje a Comurg consome de forma extraordinária boa parte da arrecadação do dinheiro do erário público municipal. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22, também pela internet e na Sky HD 324, na GVT TV, canal também 324. Estamos conversando com o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Anselmo Pereira, ele que é do PSDB. PSDB que vai ter eleições agora. Tem muita gente querendo aí que seja um deputado federal. De repente, o Baldi estava indo muito bem, né? Mas, de repente, parece que a concorrência dentro do partido é muito grande. Certa vez, Anselmo, um prefeito que eu respeito muito, que não está mais entre nós, ele me disse o seguinte, que o maior adversário não está na oposição, está dentro do próprio partido, porque é um querendo... puxar o tapete do outro. Sempre foi assim. E essa briga dentro do PSDB, briga que eu digo entre aspas, disputa pelo poder dentro do partido, começou com Alexandre Baldi, mas parece que enfrentou agora uma grande resistência dentro do próprio partido, exatamente porque ele é deputado federal. Já tem gente achando que o presidente do partido não deve ser alguém que tenha mandato. E surge então o nome do Afrene, né? Afreni Gonçalves. Como é que ficou? Já vou lhe dar um dado. Se for o Afrene Gonçalves, dos vereadores da Câmara, que nós somos 5, eu tenho certeza que vai ter apoio incondicional. Então, isso porque ele é o nome do Marconi, não é? Não, não é porque é o nome do Marconi. Não, não é não. Não é não? Ulisses, você é terrível. Não é nome do Marconi. É porque o Afrene é um cidadão acessível, dinâmico. O Baldi não é? Não, o Baldi, ele está mais... sim. Mais para criar conflito? Mais para o governo federal, primeiro mandato, né? O Afrene já é um cidadão extremamente tranquilo, equilibradíssimo, e tem mais uma coisa, de diálogo e acessível. O que não vai ser com os deputados federais, porque de repente vão ter situações que precisa todo dia ser discutido em Goiânia. E foi muito feliz. Mas eu vi um deputado federal, acho que foi o Fábio Souza, criticando inclusive essa visão
vamos dizer, essa visão que prejudica a candidatura, a pré-candidatura do Baldin, afirmando que muitos deputados federais assumem a presidência dos partidos em outros estados, como São Paulo, Bahia, e por que em Goiás não pode ter isso também? Eu vi alguns que assumiram aqui e renunciaram. Não vou dizer os nomes. Do PSDB eu vi alguns que assumiram e renunciaram. Brasília consome o cidadão. É impossível você dar uma dedicação. Não dá para servir a dois senhores. E no processo eleitoral que nós vamos ter do ano que vem, de 2016, já com uma visão para 2018, é preciso que haja uma dedicação enorme para que você requalifique toda essa base e principalmente os militantes dos partidos e do PSDB. Por isso é que nós já vamos fazer dia 30, já vou dizer em primeira mão, lá na Câmara Municipal de Goiânia, nós revitalizamos todas as zonais de Goiânia no PSDB metropolitano. Vamos dar posse a todos eles no dia 30 na Câmara e mais, vamos escolher o nosso presidente lá. O detalhe, Ulisses, eu concordo com a Selma, quando se trata de deputado federal, é difícil para o deputado federal até conceder entrevistas aqui nos programas, porque na segunda-feira eles têm que estar em Brasília, na quinta que eles estão de volta. Eu acho que final de semana eu acho que na verdade, eu já não concordo. 246 municípios para ele atender a esse pessoal de todos os partidos. Tem esse aspecto, mas eu não concordo muito. Não. Eu acho que, na minha visão, é porque eles querem cortar a asa de Alexandre Baldin, porque ele estava crescendo, estaria crescendo, jovem, ou seja, promissor na política e poderia, quem sabe, criar problema para o próprio PSDB. Essa o Anselmo não vai falar, não, mas eu concordo com você integralmente, porque o presidente do partido, ele tem livre acesso a todos os diretórios municipais, ele cria, ele ajuda a eleger, ele participa de tudo. Então, ele passa a ser uma personalidade mais forte politicamente. Se fortalece em cada município. Isso não é interesse para grande parte dos seus adversários dentro do próprio partido. E agora, mais do que nunca, se vingar, que eu acho que não vai vingar, a reforma política. Última audiência da reforma política no Brasil foi na Câmara Municipal de Goiânia, com Rubens Ottoni e mais alguns companheiros. Em seguida veio a votação. Já soube ontem e sexta-feira de que as lideranças de Brasília já estão colocando de lado todo o trabalho feito pela reforma política. Mais uma vez nós podemos correr o risco de que o brasileiro será traído de novo pelos seus deputados federais do Congresso em não fazer a reforma política nesse país. O senhor acha que vai ter mais manifestação, então, nas ruas? Mais. Aliás, eu acho que agora tinha que ter muito mais, porque a reforma política nesse país é o vetor das outras reformas. Através dela você vai escolher os melhores representantes futuramente e você vai propiciar tão chamada reforma tributária que não tem, né? E outras reformas que não chegam. Agora, a reforma política ela é o vetor de todas as transformações. E já soube que, por acordo, entre aspas, de algumas lideranças de Brasília, mais uma vez o brasileiro será traído em não ter a reforma política que ele tanto sonhou. O detalhe da reforma é muito interessante pelo seguinte. O PMDB, por exemplo, vou citar aqui rapidinho, já falei isso aqui outras vezes, quer fazer uma reforma no partido, uma renovação no partido. O que é renovação? Tirar quem está lá mandando e jogar para escanteio. Aí vem a reforma política. O que é a reforma política? Tirar aquele sistema que elegeu os próprios deputados que vão votar contra. Quer dizer, você vai arrumar prova contra você mesmo? Eu nunca vi dizer isso. Pois é preciso, então, que a sociedade ela tem que realmente pressionar. Porque há quantos anos eu, você, Ulisses, sentamos aqui nessa cadeira e falamos. Eu me lembro aqui nesse programa, já falei de reforma política, tem uns 3, 4 anos atrás. Agora, os senhores congressistas precisam dar uma resposta para a sociedade. O Congresso acabou de praticamente ser renovado em mais de 40%. Cabeças novas, pessoas novas. É preciso dar uma satisfação para a sociedade. O povo andou há 1 ano e meio atrás, nas ruas, sem ideologia partidária, sem bandeira. O povo se manifestou e, lamentavelmente, o que aconteceu? Estamos no mesmismo. Mas pressionar mais, vereador, você não acha que esses políticos são cara de pau? Ou seja, a partir do momento em que, por mais pressão, não é impossível. Só tem uma maneira de resolver a questão da reforma política no Brasil. Criar uma PEC, tirando o poder, dando o poder para o judiciário.
para que o TSE faça a reforma política. Porque, inclusive, João... Porque enquanto a reforma política agora, eu já não concordo, porque eu acho que isso é uma intromissão. Na Constituição. É inconstitucional, mas fazendo a PEC, intromissão, aliás, isso já aconteceu. 3 ou 4 modificações que teve no Brasil agora foi o Judiciário que legislou sobre, em cima da capacidade jurisdicional dos senhores parlamentares de Brasília, que não tiveram coragem, que por omissão, ou por estarem capitulados, ou por estarem desmoralizados, não tiveram coragem de fazer as matérias que o povo pediu. E terminou o Judiciário fazendo o quê? Legislando em cima da capacidade de quem está lá. Acaba criando conflito de competências. Tá certo, mas acontece que o Congresso está legislando em benefício próprio. Não, é lógico, também, lógico. Se beneficia... Esse é que é o problema, eles vão escolher aquilo que é bom para eles. Nós deveríamos ter um mecanismo de independência nas eleições. Eleições que vai eleger o deputado, eu acho que não deveria legislar sobre isso. João, até porque isso que você está colocando, o próprio Judiciário vem fazendo ao longo dos anos, ou seja, ele vem fazendo através de novas resoluções. Agora veja uma coisa, o maior norte da reforma política não é, vai ter distritão, é distrital misto, é facultativo, não é? Não é não. O maior norte é inibir o poder econômico na decisão do voto. Esse é o segredo de toda a reforma política. Da corrupção. São duas coisas. Se vocês verificarem, vamos pegar aí os 500 e poucos congressistas. Verifique o poder econômico de cada um. Depois vocês me respondam. Verdade. Agora, eu acho que esse aí é um fator importante. Acabar com essa parte financeira exagerada dentro das eleições. E outro fator de corrupção dentro das eleições são as coligações. Agora, ninguém acaba com a coligação, as coligações, e ninguém vai acabar também com a doação de campanha. Sabe por quê? Porque já tem quase R$1 bilhão que é fornecido pelo governo para os partidos. E que aumentou agora de novo. Aumentou agora, em plena crise. Era 200 e pouco, aliás, eu não sei se tem crise nesse país, mas em plena motivação de crise, vai lá a nossa presidente e sanciona, aumentando uma dádiva para os partidos. Aliás, atualmente, e está muito claro, o meu mandato não é meu, é do meu partido. É verdade. Já criaram esse mecanismo nas eleições passadas. O mandato não é meu, é do meu partido. Mas só que nós de pedir voto, nós de gastar, nós de me matar, nós de me comprometer, sou eu que tenho que fazer isso. Agora, o partido... Aliás, na última eleição, praticamente o nosso partido nem fundo partidário tinha. Nós é que tivemos que trabalhar de pé, do jeito que tem, meter a mão no bolso e fazer os gastos. Agora tem muito dinheiro. Mas nós inclusive, está até devendo um pouquinho. Vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta aqui com o programa Canal Aberto. Bom, eu quero falar sobre 2 assuntos aqui no programa Canal Aberto de hoje, com o nosso convidado Anselmo Pereira, ele que é o presidente da Câmara. Um assunto interessante é a demolição do prédio lá da Praça Cívica, um prédio histórico, né, que foi construído há muito tempo atrás, que já teve a Prefeitura de Goiânia por ali, depois mudou, e agora as máquinas limparam tudo. Qual a opinião do senhor sobre a demolição deste prédio na Praça Cívica? Primeiro, eu quero parabenizar a coalizão de forças entre o governador Marconi Perillo, que fez o projeto, cedeu para a Prefeitura de Goiânia, e o prefeito Paulo Garcia foi lá em Brasília, buscou recurso. E não podemos, as coisas boas têm que ser faladas. No dia do lançamento, eu estava presente, e o ministro Kassab do meu lado. Quando ele abriu o projeto em cima da mesa, eu olhei para ele, onde é que está o barracão da prefeitura? Aí alguém, ele não conhece Goiânia, alguém disse, está aqui. O que vai ser feito com ele? Não, vai permanecer, como é que é, vai permanecer. Comecei um trabalho, inclusive o Diário da Manhã me ajudou muito, colocou na primeira página. Fui no IFAM, fui no Instituto Histórico Geográfico de Goiás, peguei os intelectuais da academia, fizemos um grande documento, mandamos para Brasília, mandamos para o prefeito, mandamos para o governador e aconteceu o que nós havíamos previsto. Está sendo demolido aquele barracão, que ao meu entender foi uma intromissão na arte de cor da Praça Pedro Ludovico Teixeira, que não é Praça Cívica, e que agora volta às suas origens.
com um belo monumento do Ciro Franco. Mas eu recebi hoje um telefonema, inclusive, do presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, reclamando, porque ele acha que ali, naquele espaço onde é o antigo Palácio das Campinas, deveria deveria ter a estátua de Pedro do Vico, e não outro monumento. Se você visse o que eu disse na imprensa, teria duas coisas ali. Teria que ter ou remover a estátua de Pedro do Vico lá, ou construir ali o memorial da construção de Goiânia. Agora, isso para mim, o importante é que aquela construção dos anos de 1960 vai ser removida, não tem nada a ver com o aspecto. Aliás, totalmente da mesma forma, né, que foi removido a construção do BEG na frente do Museu Zoroastro Astiaga. Nós derrubamos o BEG naquela época. Era outra intromissão dentro do contexto do patrimônio cultural e histórico das edificações. Agora, o senhor conhece muito bem as obras em Goiânia, pelo menos eu como cidadão conheço muito. O senhor acha que, de fato, essa revitalização da Praça Cívica vai, de fato, acontecer de forma assim, que nós podemos, inclusive, elogiar através de interjeição, ou vai ser, mais uma vez, uma obra de meia boca, como acontece muito aqui em Goiás? Não, ela vai ser, e eu estou muito satisfeito. Há um compromisso entre o governador Marconi Perillo e o prefeito Paulo Garcia. Mais importante, Ulisses, vai requalificar quase todo o aspecto no entorno do Manto da Santa. Inclusive com, possivelmente, retirar a rede elétrica aérea e colocá-la subterrânea. O projeto dos Atílio Correia Lima. O projeto do Atílio Correia, dos dois. E o mais importante é que o prefeito Paulo Garcia, em sintonia com o governador, estão trabalhando nesse sentido, buscando dinheiro em Brasília para esta finalidade, porque lá existe. Basta levar os projetos. E isso foi declarado no dia da pré-demolição da antiga prefeitura de Goiânia. Eu acho que, tirando isso aí, a praça voltando ao original, ficando ali uma praça bonita, é o que conta, porque, né? Precisa modernizar. O projeto do prefeito é a revitalização não só da Praça Cívica, não, Ele de mesmo todo esse colocou aspecto do centro. O centro, pegar esse manto, a ideia do manto. Passar pela aldeia cultural, né, que nós temos. A Vila Cultural. A Vila Cultural, descer pela Tocantins e vai lá na estação, antiga estação ferroviária. E aliás, requalificar a Praça do Trabalhador. E esse maltrato que é feito constantemente com a Avenida Anhanguera? Você não acha que a Avenida Anhanguera está muito no descaso? Ou seja, aqueles monte de cano, poluição? Nós estamos num dilema, né? Nós temos dois equipamentos fundamentais para Goiânia que vai resolver boa parte dos problemas do trânsito da cidade e vai diminuir 20% da circulação de automóveis. Um é o BRT, que a Prefeitura já está iniciando seus trabalhos, e o outro, que nós estamos sonhando, que é o VLT. Ao meu entender, qualquer intervenção agora na Avenida Anhanguera é temerária. Gastar dinheiro do erário público. Nós temos que desafiar o transporte de massa do município de Goiânia, porque entre as grandes reivindicações, ele é a solução. E o melhor, e agora nós já vamos desviar a BR-153, ela vai se tornar uma grande avenida, a BR vai sair de Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Brasília. Nós vamos devolver a BR-153 para a unidade urbanística da cidade. Isso aí vai ser uma obra realmente fantástica, importantíssima. Muito boa. Anselmo, eu quero te perguntar também sobre um decreto legislativo que caça aquela construção das novas torres, 9 prédios, né? Naquela região ali do Parque Los Angeles. Como é que está esse decreto? Nós estamos tendo um problema muito sério nessa discussão. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou, a pedido de alguns vereadores, a cassação, através desse decreto legislativo, das possíveis licenças de edificações em torno do Paço Municipal, ou seja, no Parque Los Andes. Nós estamos estudando porque, ao nosso entender, e ao entender da Câmara, houve algumas distorções entre o trâmite do plano diretor, da vigência do plano diretor, ou seja, no momento em que ele foi aprovado, para o momento que ele foi sancionado, houve um interstício muito grande e muitos provavelmente aproveitaram e apenas fizeram o protocolo e sinalizaram as suas pretensões bem depois. Isso é que está sendo examinado pela Câmara e para que realmente as coisas possam acontecer dentro da forma da lei. Deixa eu dar uma cutucada aqui no Anselmo Pereira. Anselmo, o Vanderlan Cardoso está
coloca um pé na base do governo. Aí se houver a união mesmo, para já estar decretada essa união, essa fusão entre PPS e PSB. Ele então passaria a fazer parte aí da base, ou pelo menos estaria bem próximo da base. Ele tem a cara da base de Marconi Perillo para disputar as eleições em Goiânia? Olha, o Vanderlan é um cidadão gestor, já provou, senador Canedo, um homem dinâmico, competente, tem apelo político dentro de Goiânia, basta você ver nas últimas eleições a quantidade de votos que tem em Goiânia, até porque o senador Canedo, para quem conhece de história, é distrito de Goiânia. E há lá uma afinidade de aderência muito grande com os limites da nossa cidade. Eu, vou lhe dizer, sentiria de bom grado ele vir para a base do governo do estado de Goiás. É mais um nome que pode ser apreciado e ele encarna já um dos primeiros perfis. É um gestor. Mas o senhor acha que ele iria para ser soldado raso? Nós estamos falando para ser Bom, candidato a prefeito, né, Ulisses? Tudo, olha, em política... Porque o chamamento do senhor aí parece que foi para soldado raso. Olha, em política, quem conhece e vive política é como nuvem no céu. Você olha, de repente, é aquela nuvem que está lhe protegendo. De repente, ela pode ter até raios, mas de repente ela pode sair e dar o sol. Então, eu vejo que em política tudo é conversa, é entendimento, é coalizão de forças, e eu tenho certeza que é isso que o governador Marconi Perillo quer. Coalizão de forças em benefício de Goiânia e do estado de Goiás. E o Vanderlan, e que já vai receber lá uma grande senadora no seu partido, que é a senadora Lúcia Vânia, uma mulher dinâmica, arrojada, competente. Nós não podemos deixar a nossa senadora do lado de lá, ela tem que continuar do nosso lado. Mas pelo que eu entendi hoje, já tem uma notícia nova aí que a Lúcia Vânia pode não sair mais do PSDB. Melhor pode ainda. continuar no partido, já que inclusive ela, me parece que foi oferecida a ela para ela comandar uma comissão de eleição dentro do PSDB, fortalecendo assim a Lúcia Vânia dentro do partido e ela permaneceria no PSDB. Isso é uma notícia aí que nós estamos praticamente falando aqui em primeira mão, né, Veja, Luiz? você que eu acertei. Em política é como nuvem no céu. Quando você menos olha, já mudou tudo. Aí muda tudo, né? É verdade. Agora, e a base do governo? Nós já temos Jaime Ricon, temos Iris Rezende Machado, Vanderlan Cardoso, e aí será que a base vai dividida outra vez? Não, ou vai não, na verdade, aglutinar? o Íris é do lado de lá, né? A Não, base do governo nosso... Nós temos candidatos. Né? Candidatos. Agora, a base A base, vai... não, mas a base, quanto mais nome tiver, melhor. Isso é muito bom, para você poder escolher o perfil do prefeito que o goianiense quer. Isso é importante. Agora, antes de escolher, já disse aqui... Mas isso na teoria, né, vereador? Na prática sempre cria trauma. Eu sei, mas antes de escolher, nós não podemos cometer os erros do passado. É preciso verificar qual é o perfil que o goianiense quer para os próximos mandatos de prefeito. É verdade. Anselmo Pereira, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui no Canal Aberto. Foi muito bom bater um papo aqui com você. Eu fico muito feliz de vir aqui prestar contas, dizer que a Câmara está lá fazendo o seu trabalho, está vindo aqui explicitar suas opiniões, com você, com o Ulisses Aécio, com o João Silvestre e com os nossos telespectadores da PUC TV, do nosso programa extraordinário que acontece, falando de política. Isso é muito importante. Tá certo. Agora nós vamos fazer aquele convite, né, Ulisses Aécio, para que você esteja conosco aqui no Canal Aberto todas as segundas-feiras, às 22h30, sempre com um candidato especial aqui no nosso programa. Boa noite, Ulisses. Boa noite, eu agradeço a presença do vereador Anselmo Pereira. Mandou um abraço para o Rodrigo Melo também, que é contador e assiste o programa todos as segunda-feira e aos domingos também, aqui na PUC TV. Tá certo. Até lá, na próxima segunda-feira, 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Obrigado pela audiência.